santo, fiel e justo. Aqui se encontra, meu Pai, aquelas pessoas que ofertaram e dizimaram na tua casa, Senhor. Continua abençoando o lar de cada um, meu Pai. Continua abrindo as portas para que eles possam dizimar e ofertar na tua casa para o crescimento da tua obra. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome do Pai, do teu Filho, do Espírito Santo. Amém. Ah, Deus, aqui está o teu servo, o teu filho, a qual não mede esforço, vinha pregar a tua palavra, Senhor. Usa ele, meu Pai, fala ao nosso coração e seja feita a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo, e todos nós dizemos amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos na paz do Senhor. Queridos, eu quero ler aqui 2 textos da palavra do Senhor. João, capítulo de número 12. Quero louvar a Deus pela grande oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Meu coração transborda de alegria poder retornar a essa casa, né, e poder cultuar ao Senhor juntamente com meus irmãos. Quero agradecer a confiança do pastor Leandro juntamente com a missionária Cláudia, né, eles fizeram o convite para estarmos aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, ali atrás, faz assim com a mão, a irmã Monique. Meus 2 filhos ali pegaram no sono, Davi e Esther, mas nós estamos alegres, viu, de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, viu, pastora, pela confiança. Viu, o pastor está trabalhando, né, hoje, amém. Pastor, é uma bênção, viu, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. João, capítulo 12, versículo de número 48. Depois nós vamos ler João 14, verso 24. 14, verso 24. Primeiro agora é João, capítulo 12, verso 48. Diz assim a palavra do Senhor: quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João capítulo 14, verso de número 23 e 24. Nos diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 14, verso 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Pode sentar. Estava aqui, irmãos, enquanto eu estava cultuando ao Senhor, o Senhor ministrou algo ao meu coração ao respeito do conjunto de novos convertidos. Eu quero dizer algo para vocês nessa noite da parte de Deus. Não tenham medo de crescimento. Quando Isaac nasceu, a Bíblia diz que Abraão fez um banquete. Mas quando ele crescia, Ismael contendeu com ele. O que é que quer dizer isso? Ninguém vai te perseguir quando você nasce, mas quando você cresce, é diferente. Mas a perseguição e a tribulação é o selo da aprovação de Deus, viu, pastora? A perseguição, a tribulação, a aflição é o selo da aprovação de Deus. Guarde isso nesta noite. Meus queridos irmãos, eu quero ministrar nessa noite uma palavra relacionada às pregações de Jesus. A gente ouve muito falar sobre as curas e os milagres que Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele fez. O evangelho segundo escreveu o apóstolo João, ele é o evangelho chamado, o evangelho que não está inserido nos evangelhos sinóticos. O que é o evangelho sinótico? Os evangelhos sinóticos é o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque os evangelhos sinóticos, eles têm uma semelhança parecida de tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério. Mas quando nós lemos e estudamos o livro do apóstolo João,
o livro de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Nós entendemos que ele é um livro único e diferente. Por quê? Porque a narrativa que João escreve, ele é totalmente diferente dos livros sinóticos. Por quê? Porque só no livro de João está escrito no capítulo 2 sobre o milagre de Caná da Galileia, a água transformada em vinho. Só no evangelho de João está escrito o encontro de Jesus com Nicodemos. Só no livro escrito por João nós vamos ler a passagem de Jesus daquele encontro com a mulher samaritana. Só no livro de João, no capítulo 5, está escrito o paralítico do tanque de Betesda que estava há 38 anos. Só no livro de João nós vamos encontrar no capítulo de número 6, Jesus dizendo que ele era o pão da vida. Só no livro de João nós encontramos a passagem que fala sobre a mulher adúltera. Só no livro de João revela-se que Jesus, ele é o bom pastor. Só no livro de João está registrado a passagem da ressurreição de Lázaro. Só no livro de João está escrito no capítulo 13 que Jesus pega uma toalha, uma bacia e lava os pés dos discípulos. Só no livro de João está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só no livro de João está escrito que Jesus orou na oração sacerdotal pelos seus discípulos. Só no livro de João está escrito que ele é o Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, que voltará para buscar a sua igreja. Quando nós olhamos para o livro escrito por João, algo também nos chama a atenção. Muitas das vezes no livro de João está escrito aquilo que louvaram aqui nessa noite, que Jesus, ele é o eu sou. Por várias vezes está escrito que Jesus, ele é o eu sou. Em João capítulo 8, Jesus disse para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Mas o que me chama a atenção dentro dessas palavras que nós encontramos por várias vezes no livro de João, 7 delas me chamam a atenção. No capítulo 6 está escrito que Jesus disse para os fariseus: vossos pais comeram o maná no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão viverá para sempre. Jesus disse em João capítulo 8, versículo de número 12: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em treva, mas a luz o seguirá. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo de número 11, Jesus disse: Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador, vocês são as varas. Toda vara que não está em mim será cortada e lançada no fogo. Mas aquele que está em mim e é limpo a cada dia, o Pai pega e limpa cada vez mais, para que dê mais fruto. E Jesus disse: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho pregado. Louvado seja o nome de Jesus. Ramando quebra da gaçúbia. Meus irmãos, então essa é a introdução desse livro tão extraordinário. É esse livro que Jesus se revela como Filho de Deus, irmão. Enquanto Mateus revela que Jesus era o rei que viria para reinar, enquanto Marcos ele fala que Jesus seria o homem servo, enquanto Lucas ele fala sobre a humanidade de Jesus, João ele faz questão de declarar e nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus não é o Filho de Deus diante da expectativa ou no nosso contexto
aqui na terra, irmão? Qual é o contexto de Jesus como filho? Se o contexto que nós estamos inseridos, o pai, ele tem uma autoridade muito maior do que o filho, e o filho, ele deve obediência ao seu pai. A questão de Jesus ser filho não é porque ele é menor do que o pai. A questão de Jesus ser filho de Deus é porque aqui João está revelando que Jesus, ele tem a mesma essência do pai. Por isso que quando nós vemos em João capítulo 3, verso 16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, essa palavra filho unigênito, ela é uma junção de duas palavras. Uni, que significa único, gênito, que significa gênese. Ou seja, Jesus é o único em essência, em princípio. Ele é antes de toda a criação, porque em Provérbios capítulo 8 diz que antes que os montes fossem criados, antes que os outeiros fossem criados, antes que os mares fossem criados, antes que a terra fosse estabelecida, Jesus, ele estava com o seu Pai. Jesus é o único que tem os atributos do Pai. Jesus é o único que liberta, que transforma, que muda, que restaura e que faz do homem uma nova criatura. Estacamandarabia sebra da gaçúbia. Meus queridos, é importante nós entendermos e atentarmos para isso aqui, irmãos. Olha o que é que Jesus está dizendo em João capítulo 12. Aquele que ouve as minhas palavras e as rejeita, eles serão julgados naquele último dia. Jesus não disse em lugar nenhum da Bíblia que se nós não acreditássemos nos seus milagres, nós seríamos julgados. Mas Jesus nos deixou bem claro que se nós não crêssemos na sua palavra e não colocássemos elas em prática, naquele grande dia, Ele irá nos julgar pelas suas palavras. E é interessante, irmão, nós notarmos que nesses últimos dias nós ouvimos muito falar sobre Jesus acalmando a tempestade, Jesus operando milagre, Jesus operando cura, Jesus operando sinais. Eu creio em tudo isso, irmão. Eu creio em cura, eu creio em milagre, eu creio em profecia, eu creio em revelação. Mas só que nós devemos entender algo, irmãos, que a cura e os milagres de Jesus só foram feitos aqui na terra só para atestar o atributo de Jesus da onipotência. Os milagres de Jesus não são para algo eterno. Os milagres de Jesus muitas das vezes é feito, e eu me arrisco em dizer que muitos milagres que Jesus fez lá atrás não irão se repetir com tamanha eficácia que ele fez lá atrás. Ou seja, nem sempre Jesus vai curar, nem sempre Jesus vai operar maravilha, milagre, mas sempre deveremos pregar as pregações de Jesus. Eu creio que Jesus está levantando nessa última geração. Eu creio que Jesus está levantando uma geração de pregadores que sejam cheios do Espírito para pregar as palavras de Jesus. Porque Jesus disse em João capítulo 6, verso 63, que as minhas palavras são Espírito e vida para aqueles que creem. E quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, irmãos, nós podemos observar as muitas pregações de Jesus que nos ensina coisas extraordinárias. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus ele discursa, talvez, o seu maior discurso quando ele veio aqui na terra. É conhecido como o Sermão da Montanha. No capítulo 5, no capítulo 6 de Mateus, no capítulo 7, nós vemos várias pregações de Jesus.
E o capítulo que inicia com as pregações de Jesus, no capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, seus discípulos se aproximaram e Jesus começou a abrir a boca e a os ensinar, dizendo: bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos, porque eles serão consolados. E de maneira alguma vocês perderão o seu galardão. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo aqui que a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa, irmão. Eu aprendo aqui que Jesus, irmãos, que a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Se para nós ser feliz, irmão, é estar sorrindo, para Jesus, feliz é quem chora. Se para nós, feliz é quem está com o bolso cheio de dinheiro, para Jesus é o pobre de espírito, irmão. É aquele que depende de Deus, não é aquele que depende do governo, não é aquele que depende da facção, irmão. É aquele que depende de Jesus, irmão, para tudo da sua vida. Se para muitos ser grande no reino é ser o maior, para Jesus maior é o que serve, irmão. Se para muitos, para entrar na terra, tem que lutar, para Jesus é ser manso, irmão. Porque a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa, irmão. Bem-aventurado é quem é perseguido, irmão. Porque não existe crescimento sem perseguição. Não existe aprovação de Deus sem que nós não sejamos caluniados, sem que nós não sejamos maltratados, sem que nós passamos por aflição, por tribulação, por dificuldade. Mas eu quero dizer algo nesta noite para a igreja. Se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, se estão te maltratando, eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida nesta noite. Deixa maltratar, deixa falar, deixa caluniar, porque maior é aquele que está conosco do que aquilo que está no mundo. Ramando quebra da gaçúbia. Ainda que todos te abandonem, o que importa é que Jesus está contigo. O apóstolo Paulo disse na sua última prisão, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, ele disse que na sua primeira defesa, todos o abandonaram, mas ele disse que o Senhor lhe assistiu e lhe fortaleceu, irmão. Ninguém está me vendo, né? Muitas das vezes a gente fazemos isso, né? Ninguém está me olhando, estou sendo perseguido, estou sendo maltratado, ninguém me vê. Todo mundo está me perseguindo, está falando mal de mim, mas o Senhor te assistiu, Ele te viu. Porque Ele é aquele que consola corações aflitos e angustiados. Aleluia. Outra pregação de Jesus está em Mateus capítulo 5, irmão. Versículo 23 ao 25. Olha a pregação de Jesus, irmão. Jesus disse que quando você trouxer a oferta ao altar e lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a oferta no altar, volta e se reconcilia com o teu inimigo enquanto você está no caminho com ele. Eu não vou com a cara daquela irmã, não vou com a cara daquele irmão. Tem pessoas, irmão, tomando ceia mal com outro, irmão. Tem pessoas, irmão, tomando ceia na casa do Senhor e não fala, está com o coração apodrecido, cheio de ódio, cheio de amargura. Existem pessoas que estão cultuando ao Senhor, mas o seu coração está cheio de raiz de amargura.
E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que não haja em vosso coração nenhuma raiz de amargura, antes que todos sejam benignos para com todos, e seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O salmista disse no Salmo 15: quem entrará no teu santo tabernáculo, ou quem se apresentará diante da tua presença? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não difama o seu irmão com a sua língua. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6 que 6 coisas Deus odeia, e a 7ª Ele abomina: aquele que difama o seu irmão com a sua língua. Porque é assim, irmão, hoje em dia no Evangelho, pessoas quando perdem a posição, quando perdem o status na casa do Senhor, já quer sair na tapa, irmão, já quer brigar, porque não aguenta perder. O Espírito Santo está me guiando nesta noite. São como Saul, irmão. Porque Saul, o seu coração estava no trono, mas Davi estava com o seu coração no Senhor. Enquanto Saul passou 40 anos da sua vida reinando na presença do Senhor, por status e por cadeira, Davi teve o seu coração voltado para o Senhor. Porque enquanto o coração de Davi estava em Deus, o coração de Saul estava no trono. E eu quero dizer algo nesta noite: que o nosso coração não deve estar no trono, nosso coração tem que estar em Deus. Quer levar a cadeira, meu filho? Leva. Quer tirar o lugar do pastor da igreja? Leva-se embora a cadeira, mesa, tudo da igreja, microfone. O que não pode faltar na nossa vida, irmão, é o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9: que as suas vestes sejam brancas em todo o tempo, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Quer levar a cadeira, meu filho? Leva. Quer tirar a posição? Leva. Só não leva a intimidade com o Senhor. O Senhor disse para o diabo: quer tirar tudo de Jó, tire, mas você só não vai tirar a verdadeira. Espírito de Deus, Deus está mais preocupado, irmão, com o nosso coração do que com a nossa oferta. Deus se preocupa mais com quem nós somos do que com aquilo que fazemos. Porque a Bíblia diz que Abel e Caim foram oferecer o sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que todos apresentaram o sacrifício, mas a Bíblia diz que Deus teve Caim por filho do maligno, mas a oferta de Abel ele recebeu. Mas ele não recebeu só a oferta. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 que Deus recebeu Abel e a sua oferta. Ou seja, Deus quer primeiro o teu coração, depois as tuas obras. E quando tem pessoas que estão preocupadas mais em fazer, Deus está preocupado mais daquilo que você é, aquilo que nós somos. É bem verdade, irmãos, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, mas Deus está mais preocupado com aquele que vai até ao altar do que com aquilo que vai ser oferecido no altar. Porque na realidade muitos não sabem, mas o que Deus queria de Abraão não era que ele oferecesse Isaac no altar. O que ele queria de Abraão era que ele voltasse para o altar. Deus não queria que Abraão sacrificasse o seu filho. Deus queria que Abraão voltasse para o altar. Porque quando Isaac nasceu, Abraão deixou de levantar altar ao Senhor. Pode observar, irmão, desde o capítulo 12 de Gênesis, Abraão sai levantando altar. Quando Isaac nasce, ele para, irmão.
Quando Deus está trazendo Abraão de volta para o altar, ainda que seja com aquilo que ele tinha de mais precioso na sua vida, era Deus dizendo: eu quero você no altar. Eu quero você na intimidade, no relacionamento, na comunhão. Rabadagasúbia. Porque tem pessoas que é assim, irmãos. Quando antes de Deus abrir a porta, busca Deus, é matutino, é clamor, é ciclo de oração. Quando Deus abre a porta e se esquece, irmão. Aramando kabadagasúbia. Sterbidio kamandorebia. Só quem pode glorificar a Deus. Olha a terceira pregação de Jesus, irmão, em Mateus capítulo 7. Há um entendimento muito errado aqui, irmão, de muitos irmãos. Há uma interpretação equivocada de muitos cristãos aqui nesse texto. Quando Jesus prega e começa a discursar dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Hipócrita, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Aí muitos crentes olham assim para os pastores, para os pregadores e dizem: você não pode julgar. Pelo amor de Deus, mas você não pode julgar. Jesus disse. O que Jesus está ensinando aos fariseus e batendo neles com força é: você não tem o direito de julgar se você está vivendo na mesma condição. Você não tem o mesmo direito de julgar se você está vivendo na mesma vida com que você combate. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 2, irmão. Paulo disse que vocês que se exaltam na lei, vocês que dizem que não devem roubar e rouba, vocês que dizem que não devem adulterar e adultera, vocês que dizem que não devem idolatrar ou trazer sacrifício de idolatria, e vocês cometem sacrilégio, vocês estão no mesmo erro. O que Jesus aqui está querendo ensinar em Mateus capítulo 7 é que eu só vou ter a condição de julgar alguém se a minha vida estiver no altar com o Senhor. E Deus permitiu sim, e a Bíblia fala em vários textos que a gente tem que julgar. Ramando quebradagasúbia. Em João capítulo 7, verso 24, Jesus disse: não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. A reta justiça de Deus é a palavra. Por isso Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e não guarda, eu não julgarei agora, mas no último dia, essas minhas palavras que eu preguei, o hão de julgar. Então quem ouve as pregações de Jesus, quem ouve as doutrinas da palavra do Senhor e diz: eu não creio nisso, eu não estou nem aí, naquele último dia Jesus vai julgar conforme as suas pregações. Estecamandorebia. E conforme nós vemos na palavra do Senhor, irmãos, conforme nós vemos na palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, a Bíblia nos ensina que nós devemos julgar as profecias. Receba qualquer profecia não, irmão, cuidado, viu? Paulo está orientando a igreja de Corinto. É o que é que Paulo fala? Ó, cuidado, ainda que eu mesmo, que sou sábio no Senhor, estiver pregando, me julgue. Quem disse isso foi Paulo, irmão. Julgai as profecias para saber se provém de Deus. Deixa eu ensinar algo aqui, irmãos. Não sou o pastor da igreja, mas diante da palavra eu quero ensinar. A Bíblia diz em Jeremias que aquele que vem no nome do Senhor e profetiza, Deus disse que aquele profeta que diz que vem em nome do Senhor, se ele profetizar e a profecia não se cumprir, ele é mentiroso. Uma certa vez, antes desse trabalho agora que eu trabalhava, não sei se alguém já me viu aqui com um carrinho de açaí, vendendo açaí. Eu ia para a cidade todos os dias vender açaí.
E certa vez eu vinha da cidade, eu vinha com o carrinho todo alegre, irmão. Porque qualquer trabalho é digno, irmão. E uma irmã me parou assim, uma santa ali, que eu não vou dizer o nome, porque isso é falta de ética. Ela me parou assim e disse: ei, irmão, deixa eu dizer algo para você. Daqui a uma semana o teu telefone vai tocar e Deus vai abrir a porta. Eu digo: amém, tá certo. Porque tem gente que quando recebe a profecia vai logo chorar, vai logo pular, vai logo contar. Calma, irmão. Se alegra e conta quando Deus cumprir a profecia. Passou quase 2 anos, irmão, trabalhando ainda no açaí. Aquilo não era profecia de Deus. Mas nós temos que julgar se ela provém de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 ao 12, a Bíblia diz que nós devemos julgar o pecado dentro da igreja, viu? Porque lá em Corinto, sabe o que estava acontecendo lá em Corinto, irmão? Lá em 1 Coríntios capítulo 5, um homem estava se deitando com a mulher do seu pai. E a igreja estava achando aquilo ali normal. Paulo, quando escreve essa carta, Paulo não estava lá. E Paulo, quando ele escreve, ele bate com força, irmão. Paulo disse: ó, não tem ninguém aí entre vocês estão com medo de repreender esse homem que está se deitando com a própria mulher do seu pai. Aí Paulo escreve essa carta dizendo: olha o que Paulo diz: eu peço a vocês que entregue a vida desse homem a Satanás. Espera aí, vamos entender isso aqui. Paulo não estava dizendo que era para aquele homem morrer. Quando Paulo disse que aquela alma deveria ser entregue ao diabo, Paulo estava dizendo que a igreja tinha que julgar e condenar o pecado daquele irmão e permitisse que o diabo trouxesse algo na vida daquele irmão para ele reconhecer o seu pecado. Porque tem pessoas, obrigado, tem pessoas que pecam dentro da igreja. Tem pessoas que faz algo, mas não está nem aí, irmão. Aí é necessário às vezes Deus apertar, né, irmão? Um pouquinho, parafuso. Necessário às vezes uma tribulação, uma situação, para que a pessoa reconheça, se arrependa. Devemos julgar o pecado na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que nós devemos julgar as brigas, viu, dentro da igreja. As contendas, as picuinhas. Será que tem, irmão, na igreja? E outra aqui, irmão, eu não entendo, sabe, irmão, isso. A igreja, irmão, tem que ter sabedoria. Roupa suja se lava onde, irmão? Aí aqui, sabe o que é que estavam fazendo? Em vez de tirar algum irmão da igreja sábio para resolver o problema, estavam levando aos tribunais. Tem muito irmão dentro da igreja que às vezes vê uma situação que é para ser resolvida na igreja, é para chamar o pastor, a liderança, sábios dentro da igreja para resolver a situação. Só falta botar no carro de som. Ramando quebradai. Não tem ninguém sábio dentro da igreja, Paulo diz. Orai decamando rebia. 1 João capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que nós devemos julgar os que se dizem ser profetas, ou seja, julgar os espíritos para ver se eles provêm de Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que nós devemos julgar os falsos evangelhos. Porque lá em Gálatas diz que ainda que nós mesmo, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, porque tem outros evangelhos, viu, irmão? Mas o evangelho de Jesus Cristo é único. Esse evangelho que é só facilidade, oba-oba, porta aberta, prosperidade. Mas o evangelho de Jesus Cristo requer santidade, requer arrependimento, requer purificação, requer renúncia. Evangelho que não se chama renúncia à santificação não é evangelho.
Glória seja dado o nome do Senhor. Nem se preocupe, viu, irmão, quando peço para dar glória a Deus não, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Quarta pregação de Jesus, eu já encerro já, irmão. Quarta pregação de Jesus em Mateus capítulo 7 ainda, irmão. A partir do verso 21, Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai que está no céu. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, nós profetizamos, fizemos maravilhas. Sabe o que é maravilha, irmão? Operação de maravilha, vocês sabem o que é? É alguém não ter um olho e alguém orar e nascer um olho. É alguém não ter uma perna, orar e nascer uma perna. Mas Jesus disse que ainda que fizesse todas essas coisas, Ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Irmãos, quando Deus me dá uma palavra para ministrar a igreja, Ele primeiro ministra para mim. O lugar aonde Deus operou mais maravilhas, talvez, eu acredito que sim. O lugar aonde Deus provavelmente mais operou nessa terra foi no deserto do Sinai. Quando Deus tirou o povo da terra do Egito, a Bíblia diz que Deus enviava maná do céu. A Bíblia diz que Deus enviava carne. A Bíblia diz que Deus enviava frango. Tu já viu frango dar no mar, irmão? A Bíblia diz em Números capítulo 11 que Deus soprou um vento oriental e o povo comeu cordonizes, irmão, frango. A Bíblia diz que de dia uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. Água saía da rocha, irmão. Mas daquela geração que saiu do deserto, só entraram na terra prometida Josué e Caleb. Quase 2 milhões de pessoas pereceram no deserto porque desobedeceram a palavra do Senhor. Quase 2 milhões de pessoas pereceram no deserto por causa da incredulidade, por causa da idolatria, por causa da feitiçaria e porque desprezaram a Cristo, que era a rocha. Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que o poder de Deus sendo derramado não significa que Ele está aprovando a nossa conduta. Tem muita gente que se gaba porque tem agenda aberta. Tem muita gente que se gaba porque está pregando em muito lugar. Tem muita gente que se gaba porque parece agora que Deus só usa ele na terra. Tem muita gente que se gaba porque expulsa demônio. Tem muita gente que se gaba por tanta coisa, irmão. Mas nós não somos conhecidos diante de Deus por aquilo que fazemos, irmão. Nós não somos conhecidos diante de Deus pelo dom do Espírito, irmão. Nós somos conhecidos diante de Deus pelos frutos do Espírito, irmão. Jesus não disse em lugar nenhum que se nós não produzíssemos dons espirituais, nós perderíamos a salvação. Mas Ele disse em João capítulo 15: aquele que está em mim e não produzir fruto, será cortado e lançado no fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Deus está muito mais preocupado com aquilo que nós somos, com a nossa identidade, com o nosso caráter, com a nossa vida santa no altar com Ele. A Bíblia diz em Provérbios que Deus Ele preza muito mais pelo nosso nome do que pelas muitas joias. Oh Jesus, nos ajuda, Jesus. Quinto lugar,
Tem uns 5 minutos aí. Quinta pregação de Jesus. Em Mateus capítulo de número 13. Jesus vai pregar uma das mensagens mais poderosas que ele pregou no seu ministério. A parábola do semeador. E Jesus disse que quando o semeador saiu a semear, uma das sementes caiu na beira do caminho. E uma da outra semente caiu em terra pedregosa, que não produziu e não conseguiu criar raiz. O outro tipo de semente caiu no solo, aonde tinha espinho. E quando cresceu a semente, os espinhos sufocaram. Mas o quarto tipo de semente que foi semeado, caiu num solo produtivo. Quando Jesus prega sobre essa parábola, Jesus está dizendo que o semeador é o pregador, é o pastor, é o evangelista, é o missionário. E quando ele explica a parábola para os seus discípulos, ele diz que a semente é a palavra, é todo o conselho de Deus, é os ensinamentos da Escritura. E quando ele fala sobre os 4 tipos de solo, ele está dizendo que esses 4 tipos de solo representam os 4 tipos de coração humano. E quando Jesus diz que quando o semeador semeia a primeira semente, que ela cai na beira do caminho e não tem lugar para penetrar, as aves do céu vêm e comem aquela semente. Sabe que tipo de solo é esse aqui, irmão? É o solo duro, irmão. É o coração duro, é o coração ingrato, é o coração que é difícil, irmão, da palavra entrar, do evangelho entrar, fazer mudança, fazer transformação. É o tipo de pessoa que não está nem aí para o discipulado, para a doutrina, para a exortação. Eu não ligo não, é eu e Deus. Coração duro, irmão. Nunca vai aprender, nunca vai crescer, nunca vai progredir, porque o coração é duro. O diabo vem e rouba a semente do evangelho. O segundo tipo de solo, quando Jesus disse que o semeador semeia, na Palestina, irmão, na época, quando o semeador saía a semear, esse segundo tipo de solo, quando a semente era semeada, aquela primeira parte da camada do solo, a semente até penetrava, mas não conseguia se aprofundar, porque tinha pedras embaixo. E essas pedras que impediam dessa semente criar raízes, irmão. O sol queimava a semente e não conseguia gerar fruto. Sabe qual é o segundo tipo de coração, irmão? Jesus aqui está falando. É o coração, irmão. O coração superficial, que não tem raiz, que não tem um sistema de doutrina fundamentado em Cristo, que acha que evangelho é só facilidade, que acha que evangelho é só oba-oba, que acha que evangelho é só alegria, é só amor, é só bonança. Não, tem dificuldade. Essas pessoas entendem, e eu quero que os novos convertidos aqui entendam, aqueles que entraram aqui. Se vocês querem verdadeiramente seguir a Jesus, vocês têm que entender que evangelho tem luta, tem tribulação, tem dificuldade. Jesus ainda não mudou a porta não, irmão. A porta ainda é estreita. O caminho ainda é estreito. Esse é o evangelho que Jesus pregou. Venha para Jesus e você vai ter só alegria. É mentira. Venha para Jesus, nós vamos orar por você, você vai ser cheio do Espírito Santo. É mentira, tem que buscar. Oh, Jesus. Terceiro tipo de solo é a semente que foi semeada. E quando ela é semeada, que a semente penetra, até cresce, mas não consegue crescer tanto na proporção que Deus quer. Por quê? Porque os espinhos sufocam a semente. Esse tipo de coração é o coração que está dividido, irmão. É o coração que quer Deus, quer o mundo, quer Cristo, quer Baal, quer as coisas do mundo, quer as coisas de Deus.
Os espinhos sufocam. As coisas desse mundo sufocam. E Jesus disse que se alguém quiser vir, Ele não obriga. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia. Siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque a matemática de Deus é o que, irmão? Que eu falei aqui no começo. É o contrário daquilo que a gente pensa. Para ganhar tem que perder. Mas para muito, para ir para lá tem que ir, né? Mas para Jesus, para ganhar, para salvar a alma, tem que perder aqui, irmão. Tem que renunciar. Aleluia. Mas eu espero aqui nesta noite que esse quarto tipo de solo é o solo que a semente está sendo semeada aqui nesta noite. Está caindo em cada coração que está aqui, que veio aqui nessa noite, aqueles que estão me ouvindo pelas redes sociais. Esse quarto tipo de solo é aquele que nós esperamos nesta noite, que a semente é semeada e esse coração recebe com alegria, recebe com prazer, ainda que Deus exorte, ainda que Deus fale de uma maneira dura. É aquele tipo de coração que diga: Jesus, fala comigo, eu quero ser teu servo, eu quero servir mais fielmente a tua palavra, Senhor, quero mais da tua palavra. Ainda que me exorte, eu reconheço que o Senhor corrige o filho a quem ama. Estou camando, Rébia. Estou amando, quebra da gaçúbia. Estebiando, Rébia. Santo, santo rabando, quebra da gaçúbia. Estecamando, Rébia, andaraia súbria. Precisamos nos atentar mais, irmão, para as pregações de Jesus e valorizar mais os seus ensinos. As suas palavras são espírito, vida, renovo, direção, instrução, sustento, irmãos. É bem verdade, irmãos, estou concluindo. É bem verdade que na nossa geração, muitos, não vou generalizar, mas muitos não suportam mais ouvir uma palavra de exortação. Já pensou, irmão, se eu viesse trazer aqui uma doutrina sobre o inferno, irmão? Jesus, não se engane, foi o maior pregador que falou sobre o inferno. Jesus. E em João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus, no início do capítulo 6, pastor Leandro, a Bíblia diz que quando Jesus começou a pregar, uma grande multidão o seguia. Uma multidão de quase 20.000 pessoas, porque via os sinais e maravilhas que ele operava. Aí para muita gente, meu Deus, que pregação boa de Jesus. Que pregação forte. Que pregação maravilhosa. Quando nós vamos para o final do capítulo, Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A Bíblia diz que aquela grande multidão de quase 20.000 pessoas foram todos embora e não estavam mais andando com Jesus, porque o discurso era muito duro. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, vocês também não querem ir com eles? Já pensou se hoje aqui, irmãos, nós fôssemos pregar uma palavra dura e dizer: ó, se você quiser o evangelho, bem, se você não quiser, pode ir embora. Como é que o pregador seria chamado? Seria chamado de quê? Muito duro, pregador aí. Quem disse isso foi Jesus, irmão. O amor, viu? Jesus disse: vocês não querem ir também, não? Pedro olhou para o Senhor e disse: para quem iremos nós? Porque Jesus não é o lugar, Jesus é uma pessoa. Para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra de Deus está caindo aqui nesta noite. E Deus está edificando, exortando, consolando a sua igreja com a sua poderosa palavra. Porque nós acreditamos que foi através do poder da palavra que todas as coisas foram criadas. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Deus sustentou todas as coisas, aquelas que estão
nos céus e na terra, através do poder da sua palavra. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Jesus disse para Pedro: lança a rede ao mar. E Pedro disse: agora sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Jesus disse: aquele que ouve, aquele que guarda e aquele que lê as palavras dessa profecia são bem-aventurados. Quem crê aqui na palavra do Senhor nesta noite, que só a palavra de Deus tem o poder para nos edificar, nos consolar e nos exortar dentro das suas expectativas. Tem alguém aqui para Jesus nessa noite? Todos são evangélicos. Tem alguém aqui que quer entregar a vida ao Senhor? Quase que ele corria, né? Meu Deus, olha aí. Glória a Deus. Mas não vou se gloriar não, viu, irmão? Não vou se gloriar não, pastor. Sabe por quê? Porque tem muitos falsos pastores e pregadores que querem aparecer, sabe, para o povo. Aí acha que quando ele está pregando ou está louvando, acha que é o poder dele que está fazendo. Eu já tinha dito ao pastor Leandro que queria aceitar Jesus antes de eu pregar. Está aqui, aceitando a Jesus, né, pastor? Amém? Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade e a minha gratidão a vocês de poder ter o privilégio de nessa noite estar aqui para ministrar a palavra de Deus, que é um privilégio para nós. Amém? Espero que a cada dia a igreja ela possa crescer, não só em número, mas ela venha crescer a cada dia na estrutura que Deus ele quer que a sua igreja ela cresça. Tá bom? Que Deus possa dar o crescimento a cada dia à sua igreja, tá bom? Muito obrigado, pastor, pastora, pelo convite para orar por ele. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus pela vida desse jovem. Como é teu nome? Miguel, ó, o nome do meu filho, ó. Meu é Davi Miguel. Ele é Miguel também. Glória a Deus, viu? Venha para a igreja, meu filho, viu? Esteja perto dos líderes da igreja, dos irmãos, né, que podem lhe ajudar a cada dia na caminhada. Tá certo? A Bíblia diz que nós devemos andar com os sábios. Anda com os tolos e tu serás mais tolo do que ele. Anda com o sábio e serás mais sábio do que ele. Amém? Vamos orar? Vamos orar pela vida de Miguel nessa noite em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela vida de Miguel. E aqui está, Senhor, a tua igreja diante da tua presença para interceder pela vida desse jovem. Meu Deus, pedimos ao Senhor para que o teu Espírito Santo possa guiar, conduzir, direcionar a vida desse jovem na tua presença, que ele possa ser um filho obediente ao seu pai e à sua mãe, porque a sua palavra diz que os filhos devem obediência ao seu pai e à sua mãe, porque são o primeiro mandamento com promessa. Senhor da glória, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e que na sua trajetória o Espírito de Deus possa lhe guiar em toda sabedoria, conhecimento, graça, e que a unção e o poder do Espírito possa cada dia lhe guiar, lhe direcionar. Que o Senhor coloque um cântico novo na sua boca, possa firmar os pés dele sobre a rocha e o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da sua vida. Pai, é dessa forma que nós oramos, pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tem apenas 9 anos, esse jovem está aceitando Jesus. Às vezes a gente pensa que a criança, bendito é o nome do Senhor, não tem nenhum valor. Mas Jesus, com 12 anos, ele aparece no templo, conversando de igual para igual com os doutores da lei. Os doutores da lei ficaram impressionados com a autoridade, com a sabedoria que Jesus estava falando. Entenda, o Espírito Santo de Deus, ele não despreza nenhum de nós que estamos aqui, da criança ao mais velho, do mais vil pecador que se volta para ele, não despreza ninguém. Bendito é o nome do Senhor. Eu estava conversando com o diácono Murilo hoje, falando que muitos falam da história de Sansão, do cabelo, mas quando eu leio o texto eu vejo que
quando o Espírito Santo de Deus se apoderava dele, a glória era feita e ele fazia grandes coisas, porque o Espírito Santo de Deus estava com ele. Bendito é o nome do Senhor. E quando estava tudo perdido para Sansão, que ele novamente se voltou-se para o Altíssimo com a sua misericórdia derramou a sua graça, e ali ele derrubou aqueles pilares, como muitos sabem, e matou mais gente na sua morte do que toda a sua trajetória de vida. Entenda, Deus é o Deus de oportunidade. E nesta noite você está tendo outra oportunidade. Nosso irmão Leonardo, que outra hora estava com nós aqui sentado no altar, somando nesta obra, cavando o buraco na pandemia, trabalhou muito conosco aqui. Lembre-se que o Deus de oportunidade está aqui de braços abertos. Ele está dizendo assim: meu filho, estou contando os dias para te abraçar novamente. Ele não tem prazer que a gente venha morrer, ele não tem prazer em perder ninguém. Pelo contrário, ele tem prazer de corrigir e trazer para fazer a sua obra. Chorando e gemendo, nós levando os seus molhos, com certeza voltará com a recompensa. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos prestando um culto racional a Ti nesta noite, de estar vendo, Senhor Deus, pessoas de posse de vitória, Senhor, porque a Tua igreja ora, Senhor, e vê a recompensa, Senhor. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meu Senhor. O Senhor é que fecha a porta, o Senhor é que abre portas, o Senhor é que abate, é o que exalta, é o que mata, é o que dá vida, porque o poder está sobre a Tua mão, Senhor. Continua, Senhor, conosco, nos corrigindo, usando Teus filhos para trazer a Tua poderosa palavra, Senhor, para nos confrontar, Senhor, para nós entender, Senhor, que o caminho não mudou, Senhor. Diz que apertado, estreito é o caminho que leva à salvação, espaçoso é o caminho da perdição, Senhor. E aqui estamos, Senhor, buscando o pão da vida, Senhor. Buscando, Senhor Deus, andar segundo a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque somos pequenos e falhos, Senhor. E diz que as iniquidades estão se multiplicando e o amor de muitos esfriarão, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, para que o nosso amor venha fluir cada vez mais na Tua santa presença. É isso que eu te peço, Senhor, apresentando a Tua igreja com a certeza, Senhor, que todos nós aqui somos dependentes de Ti. E a igreja que é santa diz: glória a Deus. Pastor Daniel, nos despedindo em paz com a bênção apostólica nesta noite. Glória a Deus. A Bíblia diz que devemos dar honra aos homens de Deus, e aqui estamos fazendo isso porque somos bem tratados quando chegamos na congregação do mesmo. E que Deus continue botando no coração dele essa humildade, que o nome do Senhor venha ser sempre glorificado na sua vida, meu pastor. Amém, meus irmãos, graças a Deus, saímos daqui regozijados e alegres com a presença do Senhor. Amém? Só quem está feliz com Jesus nessa noite, glorifique ao Senhor. Amém? Estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nesta noite. A igreja diz: amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aplaudam ao Senhor, em nome de